vida lá e tal. E eu sei que o Sergião ama o ônibus espacial. Você disse Eu que é um negócio... a única nave espacial feita pelo ser humano até hoje é o ônibus espacial. Nave. Foguete, né? Nave espacial, o resto, cara. Desculpa as crianças na sala, tampem os ouvidos das crianças. O resto, cara, não passa de uma piroca voadora. Tanto que a gente chama de pirocket. Porque não dá Tudo aquela tem esse sensação que é uma formato nave. aerodinâmico. Não dá nave. Nave mesmo, nave. A única nave até hoje é o ônibus espacial. E o avanço tecnológico do ônibus espacial é brutal, assim. Então, qual foi a ideia deles? Era primeiro de reutilizar, né? A ideia é que você tivesse algo que conseguisse levar muita carga para o espaço, conseguisse trazer coisas de volta e fazer manutenção em coisas no espaço. Então era ter um ambiente, um laboratório. Então, antes das estações espaciais, principalmente a internacional, onde se fazia os experimentos de microgravidade que a gente chama, era ali na baia do ônibus espacial. Então era um veículo de multipropósitos, fazia muitas coisas e tinha essa ideia de ser reutilizável. Mas coloca a foto aí, porque ainda assim precisava do foguete para levar lá para lá, né? Ela ia grudadinha no foguete. Agora vamos explicar o ônibus espacial pra galera, porque muita gente confunde. Primeiro, então vamos lá. O Lênin vai colocar a imagem do ônibus espacial. Primeira coisa falar pra galera, o que vocês vão ver aí, essa coisa laranjona aí que vai aparecer, esse tancão laranja, ele não tinha motor. Muita gente acha que o negócio laranja ele tinha motor, ele só era um tanquezão de combustível. Que originalmente era branco, não era laranja. Isso. É? Só que aí os Estados Unidos, de repente, lembrou que tinta pesa, né? Tinta pesa, vamos tirar a tinta, deixa laranja mesmo. É por isso? Pô. Ah, para! Sério. A diferença é tão grande assim, a ponto de toneladas, cara. É toneladas, dá toneladas. Cara. Ele é muito grande, cara. É muita coisa pra Mas tinha que ter uma mãozinha, dá uma demão só. E aí na década de 90, começaram a aparecer uns pica-paus no Cabo Canaveral e começaram a fazer furo nesse motor. Então você teve uma missão que atrasou semanas e semanas, você tinha um pica-pau furando, ele fez 205 furos. Porque tem um negócio, laranja. Esse negócio laranja que o pessoal tá vendo, aí tá uma maquete, depois põe uma fotona mesmo. O Lênin aí foi no Você pegou o Lego do ônibus espacial, que é legal o Lego, eu tenho, viu? É legal. Tem, Vou pegar pro meu filho aí. Esse negócio laranja aí, isso aí é uma espuma, tá? Esse lance do pica-pau, ele fazia furo porque isso aí é uma espuma. Casinha, ele queria fazer a casinha dele na Isso espuma. era uma espuma, tá? Isso era uma espuma altamente resistente ao calor e tal, isso aí é uma espuma, uma espumona. E aí a NASA começou a colocar uns balões com formato de olho de coruja pra espantar pica-pau. Isso mesmo. Aí ele chama... Isso, é o ônibus espacial. Então vamos lá, ó. O negócio laranja não tem motor, tá? Ele é só combustível. O motor tá naquelas duas coisinhas brancas do lado, que aquele lá é combustível sólido, que a gente já explicou aqui, que é a tal da pólvora e tal. E agora uma coisa chocante pra galera. A nave só usava o motor para subir. À volta eles iam de motor desligado. Na volta, o ônibus espacial ele era um planador. Que planava super mal. Ah, é? Parecia um tijolo caindo. E que tinha que ficar se movimentando porque não podia deixar... Pra poder compensar a temperatura, né? Você distribuir melhor a temperatura. Então eles nunca ligavam... O motor só era ligado na subida. Só na subida. Na volta não tinha motor ligado. Ele entrava na atmosfera de barriga. Sim. E aí ele vinha fazendo toda uma manobra, essa manobra aí louca aí que ele vinha fazendo para resfriar, né? E para ir meio que planando e aí pousava. E aí a pista era gigantesca. Não ligava em nenhum momento o motor? Na volta? Não. Assim, ele tinha alguns motores para fazer as manobras. Motorzinhos ali na frente. Depois pega só uma do ônibus espacial, você vai ver que tem uns buraquinhos nele, mas não é esse motor. Esse motorzão de trás aqui era só na ida. O combustível estava no tanque laranja que foi jogado fora. Sim. O tanque laranja, aí disso aí o que voltava para a terra? O laranja era jogado fora. O laranja perdia. Tá. Os dois do lado caíam no mar. Aí era uma operação ultra complicada. Porque ele enferrujava, né? Tinha que mergulhar, pegar ele, tampar ele. Não, cara, tem uns vídeos das operações dos mergulhadores resgatando esse SRB que chama, que era um negócio de maluco, cara. Para poder utilizar de novo? Para utilizar de novo. O laranja não dava para utilizar de novo? O laranja perdia. E a nave era reutilizada. Você ia lá... O escudo térmico tinha que refazer, porque ele gastava. Quando tá descendo. Isso. E o motor refazia quase inteiro também. Por quê? Recalchutava, porque ele gastava. Tá. Então, assim, esse reutilizável dela era até a primeira página, entendeu? E aí o que aconteceu? Começou a ter problema. Então, desses caras que a gente tá vendo aqui, Columbia e Challenger, os dois esquerdos, explodiram. Isso aí. A Challenger em 86 e Columbia em 2003. E aí tem um negócio, né? Quando o ônibus espacial foi criado, ele foi criado para ser três coisas. É rápido e voltar rapidamente para o espaço, barato
e seguro. Não era nenhum dos três. Nenhum dos três. Pra você voar um ônibus espacial que voltava de novo, cara, demorava um tempão. Não era nada barato, era 1 bilhão, 1,5 bilhão de dólares o lançamento de cada um desses. Nossa. E não era nada seguro, tanto que é o programa espacial que mais matou astronauta, 14. 7 num, 7 no outro. E aí E já que não tinha essa pressa que tinha na época da concorrência, por que matou? Não foi por pressa, assim. Porque o projeto era muito complexo. A quantidade de peça que você tem nesse cara é absurdo. Dava mais de 1 milhão de peças, se não me engano. Era um negócio assim. Descobriram qual foi o motivo das Sim. explosões? Vamos lá, a Challenger é muito famosa. A Challenger explode em 86 na subida com a Com a professora. professora, com milhares de alunos, Porque centenas acontece? de milhares vendo. Cara, começou a ficar caro. Começou a perder a popularidade. O Ronald Reagan cria um programa que chama Espaço para Todos. É. Qual que era a ideia do ônibus espacial? A gente estava aqui conversando, cara, vamos pro espaço? Entra no ônibus espacial. Era meio essa a ideia. Sim. Com um mínimo treinamento, você podia voar. E aí eles escolhem, para ficar um negócio super popular, escolheram uma professora primária dos Estados Unidos, a McAuliffe. E ela treinou, se não me engano, 4 ou 5 meses só para voar no ônibus espacial, entendeu? Era para mostrar que, uma pessoa seguro. que não é astronauta de formação, ela pode voar numa boa. Os 2 senadores foram. Não nesse. Nesse também? Não nesse. Não nesse. Porque Nesse- depois cria um outro programa para conseguir grana grana do governo. Eles criam um programa que é Senators on the Space, Senadores no Espaço. Aí leva o John Glenn e Eu não vou lembrar de cabeça, talvez seja bom checar, mas nesse da Challenger tinha o primeiro israelense também, né? Não, tinha um japonês. É porque no da Charlie tinham 2 civis, na verdade. Tinha a McAuliffe e tinha um outro cara. O da Charlie tinha um negócio tristíssimo, cara. O quê? E ainda mais pro Lucas, que é dessa área de que estudou cometa. Tinha uma sonda que ia estudar o Halley, a Spartan. Eu não sabia disso, não. Porque o Halley tava passando na Terra 85, 86. A Challenger tava levando uma sonda chamada Spartan. Ela ia estudar o cometa Halley. Ela explode aí dentro. A Challenger foi 84? 86. 86? 86. Quem cuidou dessa nave era o mesmo cara da New Horizon, o Alan Stern. Eu li o livro, ele conta isso aí no livro dele, entendeu? Então tinha uma nave ali e tal. Ela explode na subida, por quê? Aí fica aqui, outra dica. Estão anotando tudo, cara? Vejam aí na Netflix, Challenger, o Último Voo. É uma série, tem 5 episódios que conta toda essa história aqui, que nós vamos falar de forma resumida. O lançamento da Challenger foi em janeiro de 1986, cara. Foi o janeiro mais frio na Flórida. Mais frio. Se você pegar imagens antes do dia do lançamento, tava tudo congelado. Tem estalactite e tudo. Que é difícil lá, né? Era difícil, é difícil. Aquele negócio branco lá é o SRB, Foguete de Combustível Sólido, os branquinhos dois do lá, lado. Você tá vendo que tem umas marquinhas pretas ali? Sim. Aquelas marquinhas pretas é porque esse foguete ele era feito em seção. Era uma seção pregada na outra. Aquela coisinha preta ali é borracha. Basicamente é borracha. O que acontece, a galera vai saber, quando você congela uma borracha? Ela racha? Ela racha. Exatamente. A borracha tava muito frio na Flórida e a borracha ficou quebradiça. Só que ali, cara, você tá com alta temperatura. Então o que acontece? Quando tava ligando, quando eles mandaram acelerar, porque é uma coisa interessante do ônibus espacial, ele decolava não com 100% de potência no motor. Chegava um momento que o cara mandava acelerar. Acelera. É uma frase super famosa, turtle up, né, que eles falam, né? Challenger, turtle up. Quando o cara fala isso, passa 2 segundos, ela explode. Entendeu? Porque na hora que der a aceleração, a borracha ali tava quebradiça, porque tava muito frio na Flórida. A função dela era... Ela era vedar, era borracha de vedação. Ela quebrou, vazou combustível e explodiu tudo. É super legal essa história, porque quem provou isso foi o Feynman, no famoso Comissão Roger. Foi feita uma comissão para investigar o acidente e o Richard Feynman, físico famosíssimo, ganhador do prêmio Nobel, ele vai na televisão, tá filmado, tem no YouTube isso aí, e ele chega com o copo e com a borracha. Aí ele põe a borracha dentro do copo e fica falando. No final ele pega a borracha e faz assim, ó, pra galera. Por quê? O copo tava... Com gelo. Com gelo. Mostrando que foi isso que aconteceu, entendeu? Então foi muito triste, atrasou pra caramba o programa espacial. Vejam lá, galera, Challenger, o Último Voo, tá no Tem a Netflix. foto da explosão aí. Tem, né? é super triste. Assim, a gente sabe que, por exemplo, o cockpit, ele se soltou da nave e foi embora. Então ela explodiu e existe possibilidade dos astronautas não terem morrido na explosão, mas terem morrido nessa trajetória ter um impacto com a água, né? E aí existe a teoria de conspiração que fala que eles não morreram. Ah, Que eles foram resgatados imediatamente.
Conhece a teoria? Cara, eu não entro nessas searas aí. Então, Quando alguém começa a falar de Mas tem essa teoria da conspiração que fala que eles não morreram, que eles foram recuperados imediatamente e estão vivendo por aí no interior de São Paulo, plantando... Com o Jim Morrison, né? Plantando laranja junto com o Elvis. Isso aí. Meu Deus. Junto com... Mas, cara, o pessoal que faz... Olha lá o isso aí, ó. acidente aí, ó. Ah, então, isso aí tem uma coisa interessante, cara. Na hora que o pessoal tá vendo isso aí acontecer, muita gente não percebe que tinha explodido. Por quê? Porque o booster continuou. Tá vendo ali do lado que eles continuam? Eles acham que é voando? separação só. Eles acham que é uma Cadê? coisa que tá separando, cara. Tá vendo aqui, ó, que tem duas coisas do lado ali, ó? Ah, sim, esses dois? É os dois foguetinhos brancos. Ó, os dois foguetinhos brancos, eles continuaram. Porque o que aconteceu? Arrebentou a borracha aqui, o combustível vazou aqui e explodiu o motorzão, o tancão laranja. Isso. É que explode aqui no meio. Só que os dois aqui branquinho, eles continuaram. Então, o pessoal que tava assistindo deu um tempo assim pra eles perceberem o que tinha acontecido. Eles pensaram que era continuar, entendeu? Então, Normal. uma coisa importante, por questão de projeto, decidiram não ter torre de escape no ônibus espacial. O que é torre de É escape? aquilo que a gente conversou lá, que a Gemini tinha, Puxa o astronauta pra E fora. por que não? porque tinha restrição, não chegaria no espaço se tivesse mais massa de torre de Tá. escape. Foi uma decisão técnica deles, Entendi. que foi errada, porque hoje os foguetes têm torre de escape, entendeu? De novo, novamente. O Starship Voltou. não, né? O Starship, o Starship, eu acho que ele tem um motor, né? Que vai ligar lá e vai tirar. Mas não tem torre de escape, não. O Starship não tem. Mas a gente não sabe qual vai ser a versão que vai levar a gente ainda, É, né? verdade. Mas não tem, a princípio. Então, cara, isso aí foi muito triste. Isso aí estava sendo transmitido para todas as escolas nos Estados Unidos. Cara, E muita gente fala, sabe, um cara que fala que foi a primeira experiência dele com a morte foi a Charlie, é o Justin Bieber. é mesmo? Curiosidade pra galera. Entendeu essa parada de... Porque eles estavam todos parados vendo a professora ir pro espaço. Não, mas não Entendeu? pode, cara. Quantos anos o Justin Bieber tem? Eu acho que ele. Não, ele tava vivo, sim. 86? Acho que tava, não tava? Vê aí. Vê a É o idade. Justin Bieber ou é um outro, cara? Deve ser É um outro. desses cantores famosos aí. Ele falou: minha primeira experiência foi ver o cara. Pode ser que o Justin Bieber. Não, é ele muito não tava novo. vivo Não ainda. era, não. Algum- Será que é os caras do Menudo? Não sei. Acho que é os caras do Menudo. Qual que era o cara do Menudo? Não é o Justin Bieber, é o Justin Timberlake. Timberlake. É, o Timberlake é mais novo um Não, pouquinho. mas, mas é eu- do menudo. Ele tá falando do menudo. Não, do menudo Não, é por causa da data que ele tá dizendo. É Mas eu meio acho que o próprio com a Timberlake- data do N5, que é do Ele Timberlake. também é novinho. Não, mas o cara tem que ter nascido em 82, 83. pra ter Como essa chama o cara memória. famoso do menudo? É o Rick Martin. Rick Martin. Eu acho que é o Rick Martin, então. É E um aí, desses depois- caras famosos aí que falaram isso aí. Porque isso aí tava sendo transmitido pros Estados Unidos inteiro, cara. Entendeu? Era um evento. Então foi um negócio terrível. Não, mas eu tenho quase certeza que tinha alguém de outra nacionalidade aí também, que Não, era a acho que primeira era vez japonês. que ia. Era um japonês? Acho japonês. É. Acho japonês. Então, enfim, esse foi o primeiro acidente do ônibus espacial e aí o projeto encareceu. E aí, o que aconteceu, cara? Entre esse e a Columbia, o projeto já estava economicamente falido. Ninguém que tinha satélite privado queria usar o ônibus espacial para lançar satélite privado, porque ele ficou muito caro. Ah, tá. Então, o que era para ser muito barato, porque era reutilizável, deixou de ser barato. E aí a NASA começou a usar ele só para levar projetos da NASA e astronautas. Quando a Columbia explodiu, que a gente pode falar um pouquinho melhor Falar da sobre isso, Colômbia. ele chegou a ficar 3 vezes mais caro do que inicialmente ele era previsto. E aí que foi uma Ficava pá de caro cal. Por quê? Porque tem que colocar mais... Porque aí você tem que começar a fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de teste, você não fazia, tem que fazer um monte. Coisas operacionais, né? Você refez alguns projetos. Ah, tá. E aí tudo que ficou refazer tudo muito coisa. caro, entende? E aí ele, assim, tecnologicamente falando, o ônibus espacial foi a grande maravilha da humanidade até agora. É? Até agora sim. Ah, sim, cara. Embora tenha esses desastres todos, né? De tecnologia. Era um negócio impressionante. Cara, é um programa que durou 30 anos. Ele durou de 1981 o primeiro voo até 2011 o último voo. Mas economicamente foi um desastre. Desastre. E foi o mesmo desastre para os soviéticos, lá com o Buran. Né? Até se quiser colocar aí, Lenin, Buran. Ah, quero ver. É parecido com... É igual. Não, É igual? Deixa ele tirar as próprias conclusões Ah, dele. tá. Foi Como cópia escreve? mesmo, então. Como escreve? Buran, tem B-U-R-A-N. Não tem como, cara. Não sei Falam qual. que é o grande erro da União Soviética foi começar a querer ir atrás. Os Estados Unidos faziam uma coisa, eles iam atrás. Só que aí tal, não sei o quê. E o Buran ainda pegou o problema da transição ali, né? Pegou a transição, né, da queda do Muro de Berlim, né? É. Da... 89, 90 ali, o Buran pegou esse pedaço. E aí, cara, ele foi largado no meio do mato. Tem um cara lá que ele Sério? visita os pegou a Buran. perestroika lá, né? Então ele pegou toda a transição do regime soviético, né? Olha lá ele. Esse é o Buran. Se não tem lá as letras estranhas, a gente ia falar que é igual. E aqui né? tem uma coisa interessante nessa foto. Ele tá em cima de um avião. É. De Antonov. né? Antonov.
Porra. O Antonov, ele foi construído pra quê? Pra levar o Buran. As dimensões são parecidas também? Com o ônibus espacial é tudo parecido. O Antonov, o aviãozão lá, ele foi construído pra levar o Buran e as peças do Buran, Nossa. que era o tanque, que era tudo, entendeu? Mas ele fazia algo que o ônibus espacial não conseguia fazer. O quê? Ele conseguia ir pro espaço e voltar sem ter pessoas dentro. Ele era um drone, Era como se fosse um drone. Poderia ter pessoas dentro ou poderia não Sim. ter. E quando ele voou, não tinha ninguém não dentro. tinha ninguém. Ele voou uma vez, tudo super secreto. Eu até tive um professor no curso que eu fiz de engenharia espacial que tava no dia do lançamento. Caramba! Eles falaram assim, ó, sobe lá no terraço do hotel que vai acontecer um negócio interessante. Aí eles subiram, aí teve o decolagem do Buran. E esse cara aí, voou uma vez só. Tem uma função dele ser branco e preto a parte de baixo? Tem O alguma... preto é os tijolinhos de escudo de calor, escudo térmico. E tem que ser preto? É porque, cara, você não vai pintar, né, as coisas, né? Então, você deixa do jeito que é, né? Ah, ele é Aquele ali é escuro já? carbono, né? É um Tá. compósito de carbono com um monte de coisa. Ele já é escuro assim. É por isso que essa parte toda que vai... Isso, por quê? Porque quando ele volta assim, ó. Ele volta de E barriga. até entra um pouco também, que tem... ele vai entrando um pouquinho pra dentro. Isso. Pra Isso aí foi tudo simulado na época, tá? É? Aonde que o calor ia pegar e tal. E aí quando ele volta de barriga, depois que termina, ele vira e aí vem planando. Ele é um lá. material que sublima, né? Então o que que acontece? Quando ele começa a esquentar, ele sai do estado sólido e vai direto pro estado gasoso. E aí, então aquela parte que tá ali esquentando, vira gás e vai embora. Então ele tá jogando aquela energia térmica que ele recebeu pra atmosfera. E aí ele vai se desfazendo. Se não tivesse isso, o que que aconteceria? Derretia? É, Aconteceu com a Colômbia. Ah, Com o Colômbia aconteceu isso. e aí? por quê? Porque tinha um furo onde não deveria ter. E aí Onde era esse esquentou. furo? Ali O embaixo? Colômbia, na asa. Na O asa. Colômbia foi diferente. O Colômbia decolou. Na hora que o Colômbia decola, lembra o tancão que era espuma? O laranja? Sim, o laranja. Um pedaço da espuma solta e Bate. bate na asa. E faz um furo. E faz um buraco. Isso Leva. é visível no vídeo, assim. Visível. Visível, visível. Na hora que a Colômbia tava no espaço, já sabiam do problema. Putz. Antes de voltar. Mas acharam que talvez não fosse acontecer nada. E é interessante a gente falar nisso, que isso respinga muito na história dos astronautas que acabaram de voltar. Tá. Nas decisões todas que foram tomadas Por causa- por medo de acontecer algo parecido com o que aconteceu com a Colômbia. Então entendeu? vamos lá. Exatamente isso. Eles conseguem subir, vai pra lá e Vai tem- pro espaço, só que eles já sabem que danificada a asa. tem isso aí. É, mas não tinha maneira, ou... Bom, Não, na época não tinha mesmo. É, Podia ter, não, podia ter como resgatar eles. resgatar. Até então, você montava um ônibus espacial por vez. Depois da Colômbia sempre tinha um spare. Então, se um ia, tinha problema, dava pra ir com outro. Mas poderiam ter tomado uma decisão de deixar os caras mais tempo lá no espaço, tentar de alguma Podia forma ter resgatar. acoplado ele, deixado eles na estação, né? Deixar na estação, E volta é. o negócio e deixa E explodir largar lá o sozinho. ônibus? É, o ponto é que ninguém tinha certeza se o ônibus espacial ia aguentar ou não fazer a reentrada orbital. E aí, os próprios astronautas... Era grande o tamanho da... Cara, assim, não é grande, não é pequeno, mas é um furo que você arrancou, na hora que ele bateu, ele faz o furo e ele arranca um pedaço da proteção térmica. É, Entendeu? um tile que a gente chama. Bem no bordo da asa aqui. E aí os astronautas sabiam, mas não sabiam que... Assim, ninguém tinha essa certeza que ele realmente ia explodir. Então você tem um vídeo dos astronautas fazendo a reentrada antes de explodir. E você olhando a face deles, eles não estavam ali assustados achando que iam morrer. Dá pra ver que parecia que tava tudo certo. E de repente o vídeo corta e acabou, entendeu? Que aí na hora que eles começam a entrar, aquele negócio ali vira um ponto de fraqueza Sim. por causa do calor, né? Que tá entrando calor intenso e dali toma a Desfaz, nave inteira. Que Desfaz. explode? Explode. Em diversos pedaços, espalha por vários estados americanos. Vários estados americanos. Meses e meses recolhendo pedaços para remontar, para tentar entender o que aconteceu. Toda vez que tem esses acidentes, eles remontam as peças que caíram. Normalmente é um galpão gigantesco. Tem uma onde foto eles famosa, colocam o Lênin pode achar aí É. do Colômbia, o Colômbia todo com as pecinhas remontadas. remontada para tentar entender o que aconteceu, né? Isso aí. O Marcos Pontes teve uma participação, né, depois em sei. estudar a segurança, né, É. de ônibus espacial. Ele tem uma palestra dele que é sobre segurança de ônibus E espacial. aí tinha umas pessoas Ele interessantes estuda nesse voo. Aí tinha uma indiana, que era uma heroína na Índia, assim. Ela era de uma cidade pequena, era muito amada, morreu no acidente. Eu acho que nesse que tinha um israelense isso. Eu acho que também. é esse. Tinha um astronauta israelense, eu acho que foi o segundo astronauta israelense, se não me engano. Né? Um dos caras, interessante, era muito amigo do guitarrista do Deep Purple. Ah, é? E aí o Deep Purple no CD Bananas fizeram uma música para os astronautas da Columbia, chama Lost Contact, se não me engano. É uma música bem legal, inclusive. Né? E aí depois da Columbia, cara, ficou tudo caro, inviável, voaram mais uma par de vezes, mas aí já foi meio que a pá de cal. 2011, cara. É.
Já foi a pá de cal pro programa. E isso impossibilitou dos Estados Unidos desenvolver várias missões científicas que ele gostaria de fazer. A montagem da estação espacial, que foi cara, Só é o Columbia no galpão, o que restou dele. e você readequar os voos do ônibus espacial para ser mais seguro. E aí tem muita gente que fala, putz, se não fosse ônibus espacial, a gente já teria chegado em lugares muito mais longe com sondas, outras coisas aí. E tem... Aí volta lá atrás. O Werner von Braun queria ir pra Marte, né? É. Então parece que talvez ele tivesse certo, sabe? Será? Essa Pois nunca é. vamos saber. Já pensou, cara? Fazer uma linha temporal. É o IC aí, ó. É. Aí quem gosta do o Arif, né? O Arif o que a Arif. gente fala. E aí o que aconteceu, que é muito louco da gente imaginar isso hoje em dia. Quando aposentou esses caras, no 155, 135. 135. É o último. Em 2011. Julho de 2011 é o último voo do ônibus espacial. os russos se tornaram a única entidade que conseguia levar astronautas para o espaço. Cosmonauta e astronauta. Então, os Estados Unidos ficou sem ter meio de mandar astronautas para a Estação Espacial Internacional e durante uma década ficou dependendo dos russos Cara. para ir para o espaço. Dependendo e pagando caro. Caríssimo, porque os russos 88 dobraram milhões. o valor. Que, Falou, ó, agora que vocês não têm como levar, vai ter que pagar o dobro aqui, ó, para ir com a gente. que doideira. Tanto que o Marcos Pontes foi pelos russos. Estava previsto inicialmente para ele ir com... Vai aqui, com- cosmonauta? Lá é cosmonauta. Lá cosmonauta, né? E você teve vários americanos que foram pelos russos, né? Vários. E vai ainda até hoje. A própria Sunita Williams, que é essa que voltou, ela voou com os russos. E vai até hoje, e russo vai também nas naves americanas. Aquele lance que o Lucas falou, que talvez o espaço ele passe, né? Transcenda as Com a diferenças. guerra toda rolando, coisas continuam amigáveis, Acontecendo de numa certa boa. forma amigáveis no espaço. É. Não é a mesma coisa. Provavelmente a estação espacial vai se aposentar até antes, por conta dessa problema todo Antes, entre aspas, porque ela já foi empurrada para frente algumas vezes. Já era para ter sido aposentada, mas a gente está segurando ela lá porque não tem nada ainda para substituir. Mas o ponto é que talvez alguns anos antes do que estava previsto nesse momento seja por conta dessa intriga política dos Estados Unidos com a Rússia, né? E aí a gente vai para os efeitos de... Não, aí o que acontece é isso aí. Uma coisa legal de falar é essa transição, né? Que aí o Lucas manja muito disso, cara. Do quê? Aposentou o espacial. E aí, como faz? Os Estados Unidos tem que lançar satélite, não É. tem? Ué, lança onde? Pois é. Aí que começa a surgir a tal das empresas, SpaceX surge nesse bololô aí também. Já tinha, né? Já tinha a ULA, assim, né? Cara, é engraçado isso, porque a gente tem até um termo para isso, Vilela, que é New Space. New Space é essa ideia de que atividades espaciais têm que tentar manter uma sustentabilidade econômica. As coisas não podem ser, sentou em cima do dinheiro, Injeta faz o que você quer. bilhões, Só que a NASA percebeu isso na década de 70. E ela não chamava de New Space, ela chamava de Outspace. Então, durante a década de 80, tinha essa ideia. Vamos buscar a sustentabilidade econômica, vamos buscar o tal do Outspace. Década de 90 para frente, mudaram o termo, começaram a chamar de New Space, mas até então era um negócio intangível, ninguém conseguia fazer. E aí, alguns caras começaram a falar, putz, será que eu consigo criar minha própria empresa de foguete com meu dinheiro? Né? Que foi quando começou a surgir Blue Origin, começou a surgir SpaceX, tinha o pessoal da Microsoft investindo num projeto que chamava Strato... Não lembro do nome. É o aviãozão, né? É o aviãozão. É o aviãozão. Eram 3 projetos que começaram muito perto em questão de tempo.